Olá, seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 14. Vamos apresentar uma questão que foi cobrada no Enem sobre probabilidade. Questão 154, referente ao caderno azul, prova do Enem 2018. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Está aqui um tabuleiro de dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na vertical. Portanto, 64 posições. A peça colocada aqui, a segunda peça será colocada na zona de combate, ou na horizontal, nessa marcação que está aqui, ou na vertical. Muito bem. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente seguindo a regra do jogo e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é alternativa A 4 por 4, B 6 por 6, C 9 por 9, letra D 10 por 10, letra E 11 por 11. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Muito bem, temos aqui um tabuleiro n por n, ou seja, na horizontal eu tenho n posições e na vertical n. Portanto, existem n ao quadrado situações. Então a gente precisa escolher uma determinada situação para colocar uma primeira peça. A partir daí gera-se uma zona de combate desta peça. Essa zona de combate será dada pela situação aqui na coluna que ela se encontra e na linha também que ela se encontra. E a gente precisa saber qual é o valor do n, para que a gente saiba se o tabuleiro, por exemplo, é 4 por 4 e ele quer a condição mínima. Ele quer a dimensão mínima para poder ter a probabilidade de posicionar a segunda peça depois que eu coloquei a primeira e esta segunda esteja dentro dessa zona de combate. Portanto, a gente vai pensar o seguinte: trata-se de uma probabilidade cujos eventos são eventos equiprováveis. Por quê? Porque todas as posições têm a mesma probabilidade da gente colocar uma determinada peça. Não existe uma posição que seja mais favorável do que outra. Então, é um modelo equiprovável, a gente pode usar a probabilidade sendo o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, já que trata-se de um modelo equiprovável, o nosso espaço amostral será equiprovável e aí a gente pode usar essa relação. Número de casos possíveis, ou seja, todos os casos. E essa situação ela tem que ser menor que 1/5. Então, vamos começar nos todos os casos. Se eu quero aqui todos os casos, olha só, todos os casos seria n ao quadrado. Porém, a primeira peça já foi escolhida. Se a primeira peça já foi escolhida, a gente vai ter uma opção para a segunda peça, com exceção da peça que eu já escolhi. E isso pode acontecer em qualquer posição que a gente colocar a primeira peça. Sempre eu vou ter aqui n ao quadrado menos uma posição para a segunda peça. De novo, n ao quadrado são todas as posições que eu tenho. A partir do momento que eu coloco a primeira peça,
a segunda peça só não pode entrar na onde está a primeira. Ela pode entrar em qualquer outra situação, com exceção dessa. Por isso, nas n ao quadrado, menos uma que sobra. E eu quero que essa peça esteja na zona de combate. Como que a gente vai fazer para calcular essa zona de combate? A quantidade de posições. Veja, aqui eu tenho n, porém, eu não posso contabilizar esta. Então, n menos 1. Então, n menos 1 seria na coluna. Mais, agora na linha, eu tenho n posições na horizontal, porém n menos 1. Porque onde está a primeira peça, eu não posso colocar. E esse resultado tem que ser menor que 1/5. A gente pode pensar em duas situações aqui. Colocar 2 vezes n menos 1, porque se eu fizer a conta vai ficar n mais n, 2n menos 2. 2n menos 2, eu posso colocar o 2 em evidência, que é a mesma coisa que 2 que multiplica n menos 1. Ocorre que aqui embaixo nós temos um produto notável, n ao quadrado menos 1, pode ser transformado em n mais 1, que multiplica n menos 1. Tanto é que se a gente fizer a distributiva, vamos ter n ao quadrado, menos n, mais n, será cancelado, menos 1. Volta para essa expressão. Ela tem que ser menor que 1/5. Como a gente tem aqui o n sendo maior ou igual que 2, foi fornecido na questão, esse resultado ele não é zero, ele é positivo. Pode ser simplificado com esse. Senão poderia ser 0 sobre 0, seria uma indeterminação, mas não é o caso aqui. Veja, a gente tem aqui duas situações. A maneira prática, né, pegando esse 5 e multiplicando aqui por 2, que o 5 é um número positivo, não vai alterar o sinal da desigualdade. E aqui n mais 1, que também é um número positivo, porque o n é maior ou igual a 2, posso multiplicar lá, que ele também não vai modificar a desigualdade. Ou se não, a gente multiplica toda essa inequação por 5, a gente cancela esse primeiro 5. Depois multiplica por n mais 1, já que é um número positivo, a gente vai manter a desigualdade e cancela este aqui. Mas de uma forma prática, a gente pode pensar em 2 vezes 5 é 10, é menor que n mais 1. Posso subtrair 1 nos dois membros aqui dessa desigualdade, ou a regrinha prática, passar esse 1 para lá, subtraindo. Vai ficar 9 menor que n. A gente pode fazer a leitura da direita para a esquerda. Se 9 é menor que n, significa que n é maior que 9. E aí a gente vai verificar que se o n é maior que 9, ele não pode ser 9, não pode ser 8, não pode ser 7. Quando ele pergunta ou pede a dimensão mínima, a dimensão mínima será o próximo número natural para que a gente tenha essas condições já propostas na questão. Portanto, o n mínimo será 10. E aí esse tabuleiro terá a dimensão 10 por 10. Esse, portanto, é o resultado final para a nossa questão. Marcaremos a letra D de dado. Perfeito? Finalizamos mais uma solução envolvendo uma questão do Enem de probabilidade. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.